Bem Viver está de volta com o tema Fiz 40 e agora eu começo com as perguntas do pessoal que participou conosco. O Raimundo de Uberaba quer saber que tipo de alimentação que ele deve ter para não engordar, já que isso, pelo que eu li, é meio que fato. E é a mesma preocupação também da Emília, do bairro Tubalina, em Uberlândia, que está com 44 anos e ainda tem artrite reumatoide. Bom, eu acho que agora é o momento de diminuir os carboidratos, principalmente carboidratos simples, que são açúcares, e aumentar a ingestão de carboidratos complexos e aumentar a ingestão de proteína para ele conseguir restaurar essa massa muscular e acelerar novamente o metabolismo, evitando o ganho de peso. E deixar com que a gordura seja da parte benéfica, que são as gorduras poliinsaturadas ou monoinsaturadas. Vamos só citar onde estão essas gorduras? Azeite, castanhas, os óleos vegetais em geral e linhaça também, qualquer cereal integral vai ter parte dessa gordura benéfica. E obedecer aqueles horários rígidos de alimentação que a gente deve ter? Todo mundo deve fazer de 4 a 6 refeições diárias a cada 2 ou 3 horas e evitar o consumo de carboidrato noturno. O carboidrato noturno aumenta os níveis de insulina, que é um hormônio anabólico, favorecendo o processo de aumento desse tecido adiposo. Não é retirar o carboidrato também da vida, né? À noite é o ideal consumir mais proteína, no caso queijos, carnes. Queijo, leite, carne, né? Ovos e também frutas, que a fruta tem um tipo de carboidrato que vai induzir menor secreção dessa insulina. Com relação à artrite, eu acho importante ela estar usando alimentos de baixo índice glicêmico, ou seja, evitar todo tipo de açúcar, aumentar essa ingestão de gorduras boas, que seriam os óleos, como nós citamos, e às vezes usar uma complementação de condroitina e glucosamina também. Agora, doutora Eliane, ela também disse aqui, a nossa amiga Emília, que ela acredita estar na menopausa precoce. Ela citou porque ela está com alguns sintomas, ela não especificou. E essa preocupação dela se faz necessária? Sim, com certeza, é o que eu estava explicando. Muitas vezes ela pode até dosar os hormônios e eles vão estar dentro do parâmetro normal. Mas se ela está o melhor marcador da menopausa é a mulher. Ela sabe exatamente se está tendo mudança, o que ela está sentindo. Então, muitas vezes, a gente inicia já com uma reposição de baixa dose, mesmo que ela esteja com valores normais, porque ela sabe o que está acontecendo no organismo dela. Pode ter valor normal e sintoma. Você tem que tratar o que o paciente sente. Eu tenho aqui a pergunta da Sônia, de Arcos. Ela é casada, tem um filho de 10 anos, é fértil, só que ela não quer mais menstruar de jeito nenhum. Nessa faixa, ela pode abandonar o anticoncepcional? Que tipo de consequência que isso vai ter? Qual que é a recomendação? Quantos anos? 40? Não pode abandonar o anticoncepcional se ela não quer menstruar mais. Mas aí é o contrário. Ou ela vai usar um anticoncepcional contínuo, ela pode perfeitamente fazer uso, não tem problema. Certo. Ou ela vai usar algum medicamento à base de progesterona só, que existem alguns anticoncepcionais só à base de progesterona. Ou ela pode usar um dispositivo intrauterino que a gente tem hoje no mercado excelente, medicado com progesterona, que ela também vai estar suspendendo a menstruação, sem nenhum prejuízo para a saúde. E no caso, para ela, a questão da alimentação também pode ajudar? Pode. A gente pode usar a geleia real, que é excelente, diminuir alguns sintomas dessa fase e aumentar o consumo de aveia e de soja, que é fundamental nesse momento. Eu tenho aqui a pergunta da Sandra Rezende, de Uberlândia. Ela quer saber o seguinte: depois dos 40, realmente nosso corpo muda? Nós vamos engordar? Ela disse que fez 40, engordou 2 quilos, não consegue emagrecer, mas é de jeito nenhum. O que ela pode fazer? Bom, eu acho que nesse momento, por ter uma perda de massa magra, o metabolismo realmente fica diminuído. Ela deve fazer algum exercício anaeróbico, como de musculação, para favorecer esse processo, com uma dieta hiperproteica. E, ao mesmo tempo, ela deve diminuir os alimentos inflamatórios, que têm relação com esse aumento de peso, que seriam os açúcares simples, né, que é o que a gente mais tem que diminuir, e as gorduras saturadas, associando isso com uma dieta antioxidante para que ela consiga realmente fazer com que essa gordura entre no processo de oxidação e ela perca massa muscular, perca gordura. Agora, Sandra, daqui a pouquinho a gente tem as dicas de exercícios físicos. Agora, o que muda no nosso corpo, doutora Eliane? Há uma mudança, assim, você falou que ela é discreta, né? Mas eu li também que parece que a barriga vai aumentar um pouquinho. Como é que é isso? Existe uma mudança da distribuição gordurosa do organismo. Essas coisas não são de graça, não. Quando você começa a diminuir o seu metabolismo, isso a natureza é muito sábia.
ela está realmente querendo que você faça uma reserva de gordura para o futuro. Porque daqui a alguns anos você vai entrar numa fase mais de idade, mais velha, onde as doenças vão naturalmente aparecer. E essa reserva é o organismo se preparando para ter como enfrentar isso aí amanhã. Então, mesmo quando você não ganha peso na balança, você muda a distribuição do gordura no corpo, porque você está fazendo reserva. É a natureza te preparando para amanhã, a hora que estiver mais idoso e vierem as doenças naturais da idade, você ter reserva. Agora, se eu faço essa dieta balanceada, se eu faço exercício físico, se eu mantenho isso aqui em dia, eu consigo diminuir um pouquinho esse impacto aí, doutora Eliane? Consigo, Juliana? Você tem que saber conviver com esse tipo de coisas, né? A gente não pode sofrer com o ganhar anos, porque eles são inevitáveis, a não ser que você morra novo. Agora, Juliana, o cálcio, né? A gente tem a questão da osteoporose. O cálcio nessa fase da vida, a gente deve priorizar alimentos que tenham cálcio para nos ajudar também a combater, a prevenir? Nessa fase é o momento que a gente tem que ter maior ingestão. São 1.200 miligramas diárias. A gente deve aumentar o consumo de leite e derivados, mas não só isso, aumentar também o consumo de verduras de folha verde escura. E uma grande preocupação que a maioria das pessoas esquecem é que existem os alimentos que retiram o cálcio dos ossos ou que desfavorecem o processo absortivo desse cálcio. Então, utilizar café, chocolate, chá preto, próximo do horário que você usou leite ou derivados, você vai ter um prejuízo na absorção. E além disso, toda dieta que ela promove a acidificação do plasma, do sangue, também diminui a concentração de cálcio nos ossos. Os alimentos que favorecem isso são os alimentos doces e as gorduras. Então, mais uma vez, podendo evitar doces e gorduras, você faz com que o cálcio fique mais internalizado. E aí eu me lembro da dúvida, né, da Silvânia, que ela falou que adora doce, está tentando conseguir diminuir aí, mas não consegue. Há algum truque para a gente sentir o sabor doce? Sim, na verdade nós nos educamos de forma errada desde o início. A gente sempre não utiliza muitos doces das frutas, que seria o mais importante. Mas a gente tem um nutriente que a gente usa muito, que é o cromo, que ele interfere diretamente no metabolismo do carboidrato, diminuindo a vontade do doce. Então, às vezes, uma complementação com cromo seria fundamental para controlar essa vontade do doce. Agora, fazer 40 anos pode ser, né, como eu disse há pouco, um recomeço. Na verdade, não é, digamos assim, a descida, não. Pode ser pelo contrário, pode ser um recomeço. No seu consultório, as mulheres, tanto no seu também, Juliana, chegam mulheres com 40. Como é que elas estão? Como é que vocês percebem as mulheres de 40? Olha, eu já tenho alguns anos de formada. Eu vejo que hoje as mulheres estão se sentindo melhor com os 40 anos do que se sentiam há alguns anos atrás. Justamente porque as mulheres continuam em franca atividade, produzindo, abrindo fronteiras novas, trabalhando mais, estudando mais. Então, as mulheres hoje estão convivendo melhor com os 40 anos do que antigamente. E você sabe que eu até recebi pelo Twitter hoje cedo, da Andrelícia de Uberaba, ela falou que é uma fase em que a mulher parece que está mais bonita, mais segura, mais iluminada. Você concorda, Juliana? Eu concordo. Eu acho que hoje no consultório, às vezes, a gente vê mulheres de 40 anos até, assim, com uma disposição melhor, tá? E fazendo mais exercício físico, se dedicando mais à sua saúde do que as mais jovens. São mais bem resolvidas, eu acho. Tem menos dúvidas, né? Menos incertezas, a sua vida já está mais ou menos já sabe o que quer, o que não quer, né, doutora Eliane? É verdade. Olha, o papo foi muito bom, quero agradecer a Silvânia pela sugestão e a vocês que estiveram aqui tirando as nossas dúvidas, a nutricionista Juliana Bade e a ginecologista Eliane Boareto, que estreou aqui no Bem Viver hoje, né, doutora Eliana? Obrigada pela participação de ambas, viu? Muito obrigada. Obrigada.